Olá, meus alunos! Olá, minhas alunas! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Jean e vou trabalhar com vocês o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Durante a nossa aula, vamos abordar os pontos principais que podem estar nas questões da sua prova. Primeiramente, eu peço a vocês que acompanhem a nossa aula sempre com o material de apoio. Diversas informações o professor vai solicitar para que você anote sempre para revisão. Então vamos ao nosso quadro e eu peço a sua atenção. Primeiramente, nós temos aqui dentro do nosso Estatuto Social as características da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é a EBSER. Tenha cuidado porque a EBSER é uma empresa pública. Muita atenção, porque lá na sua prova pode aparecer uma questão falando que a EBSER é uma associação ou é uma autarquia e vai estar totalmente errado. Veja que a EBSER não é associação, também não é autarquia e também não é sociedade de economia mista, e sim é uma empresa pública. Veja que são estas pequenas informações que o examinador vai tirar aqui do nosso conteúdo para preparar as questões da sua prova. Então, falou na EBSER, lembre-se que é uma empresa pública. Outro detalhe essencial é que a EBSER, além de ser uma empresa pública, ela possui capital fechado, ou seja, ela não tem, participação em bolsa de valores ou qualquer outra natureza, porque ela possui capital fechado. Destaquem esta outra característica. Muito cuidado, porque a EBSER é uma empresa pública que possui personalidade jurídica de direito privado e possui patrimônio próprio. Anotem esta informação, certo? Tenha cuidado, porque pode aparecer uma questão falando que a EBSER não possui personalidade jurídica própria e vai estar errado, porque possui sim personalidade jurídica própria, sendo inclusive, personalidade jurídica de direito privado. Destaquem estas características. Veja que somente aqui no artigo 1º do nosso estatuto, o examinador pode extrair de 2 a 3 questões. E o que vai ser cobrado, que eu garanto a vocês, são as características que o professor vai destacar, vai exemplificar da forma que será abordado, questionado lá nas questões da sua prova, certo? Outro detalhe essencial que vocês precisam memorizar é que a EBSER, ela é vinculada ao Ministério da Educação. Tenha cuidado, porque pode aparecer uma questão falando que a EBSER é vinculada ao Ministério da Saúde ou ao Ministério da Segurança Pública, e está errado. Veja que a vinculação da EBSER é perante o Ministério da Educação. Anotem, memorizem, porque daqui com certeza sai questão de prova, certo? Outro detalhe essencial é que a nossa EBSER, ela é regida por este estatuto social, certo? E também, por algumas legislações. Então, aqui na parte das legislações, não se preocupe, tá? Não vai aparecer uma questão na prova pedindo para você descrever todas as legislações que regem a EBSER. Portanto, esta parte final aqui do nosso artigo 1º, tá? Não se preocupem. Veja que o que tem chance, possibilidade de questões, são as características que o professor descreveu, tá? Podem ficar tranquilos, porque a gente analisou,
esquematizou aqui o conteúdo e vamos abordar sob medida somente aquilo que tem chance de questão. Inclusive, o nosso estatuto vai do artigo 1º até o artigo 108. Imagina só se fosse para ficarmos estudando artigo por artigo, fazendo leitura, seria algo inviável, porque você tem um edital extenso para ser estudado, né? Tem várias legislações. Então, professor, analisou as características da sua banca, analisou o conteúdo, analisou o edital e vamos trabalhar aqui somente o que tem possibilidade de questões. Podem confiar no professor, tá? Que muito em breve eu quero receber o feedback da sua aprovação, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui, porque vai aparecer nas questões, o artigo 2º do nosso estatuto. Tenha cuidado, porque o artigo 2º fala que a EBSER, ela tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal. Tenha cuidado, porque pode aparecer uma questão maliciosa falando, né, que a sede e o foro da EBSER é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. E vai estar errado, tá? Porque é somente em Brasília, Distrito Federal. Anotem aí no seu material. Lembrando que a EBSER, ela poderá criar escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias no território do país. Então, EBSER pode criar escritórios, representações, dependências, filiais ou subsidiárias em outros estados, em municípios do interior, em qualquer lugar no âmbito do território nacional? Pode sim, certo? Então, cuidado com esta informação. Veja que a sede, né, a central e o foro é em Brasília, Distrito Federal, no DF. Porém, poderá sim, pode ter a possibilidade de criar, né, filiais, subsidiárias, representações, dependências e escritórios em outros locais. Inclusive, né, a finalidade que permite a criação destas outras unidades é para que seja feito, né, o desenvolvimento das atividades que são inerentes, que são relacionadas ao objeto social da EBSER. Então, para que os trabalhos da EBSER sejam desempenhados, posso sim ter a criação de outras unidades, né, fora de Brasília, Distrito Federal, que é onde fica a sede e o foro da EBSER, certo? Anotem, veja que lá no material de apoio, se você destacar, anotar, vai ficar completinho para você revisar antes da sua prova e com certeza facilita, porque são detalhes pontuais, tá? Que o examinador vai extrair daqui e colocar lá nas questões, beleza? Anotem aí no seu material. Prosseguindo com o nosso conteúdo, nós também temos aqui no parágrafo único do artigo 2º um detalhe que fala que a rede EBSER ela é composta pela administração central, também pelos hospitais universitários federais geridos pela EBSER, além, né, de ser também composta pelos escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias. Tenha cuidado, porque pode aparecer uma questão pedindo, né, para você identificar a composição da rede EBSER. E para acertar a questão, basta você lembrar que a rede EBSER é composta por a administração central, né? Temos aqui o primeiro elemento da composição. Temos aqui também os hospitais universitários federais, que são mais um elemento da composição. E temos aqui também, né, como elementos, os escritórios, representações, dependências, filiais e subsidiárias que são criadas, né, pela empresa no território do país. Então, parágrafo único do artigo 2º apresenta a composição da rede EBSER. Anotem aí no seu material. Veja, né, que desta forma objetiva, sem enrolação, direta ao ponto,
vamos ter resultado bom lá na prova. Veja, né, que o professor praticamente não escreve no quadro. Eu já gosto de trazer tudo aqui prontinho, organizado, porque daí a gente consegue abordar uma quantidade maior de detalhes pontuais aqui dentro do nosso tempo, certo? E com certeza vamos alcançar a sua tão sonhada aprovação. Prosseguindo com a nossa aula, também separei aqui para o nosso estudo o artigo 4º do nosso estatuto, que tem grande possibilidade de questão em prova. Tenha cuidado, porque o artigo 4º do nosso estatuto vai descrever um a um do objeto social, né, da EBSER. Tenha cuidado porque, pessoal, lá na sua prova pode aparecer uma questão descrevendo, né, várias situações e pedindo para você identificar quais constituem o objeto social da EBSER. E para acertar a questão, basta lembrar, tá, do objeto social que nós iremos pontuar aqui dentro do artigo 4º. Tenha cuidado porque o primeiro objeto social da nossa EBSER é prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial, também, né, de apoio diagnóstico e terapêutico à população por meio do SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, primeiro objeto social é a prestação, né, de serviços de natureza médico, hospitalar, ambulatorial, né, também de diagnóstico, tudo por meio do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Veja que aqui nesta parte do objeto social é bem restrito a leitura da letra do estatuto, certo? O examinador vai testar se você sabe, conhece ou não, né, qual é o objeto social da EBSER. Portanto, atenção aqui no artigo 4º. Temos aqui também como objeto social administrar unidades hospitalares que pertencem à EBSER. Também temos aqui como objeto social prestar serviços de apoio à gestão hospitalar, com otimização de processos, também, né, com serviços, implementação de sistema de gestão, monitoramento de resultados, bem como também como desenvolvimento de outras atividades afins, que são, né, de natureza de saúde. Também nós temos aqui mais um objeto social, que é prestar serviços de consultoria e assessoria em sua área de atuação. Então, temos aqui a primeira etapa, né? Primeira parte de objeto social da EBSER. Veja que é uma parte que exige, tá, leitura do artigo 4º. Prosseguindo ainda com o objeto social da EBSER, nós temos aqui também o de prestar a terceiros serviços secundários, operacionais, contínuos que sejam relacionados às atividades de assistência à saúde. Também constitui objeto social participar de iniciativas de promoção da inovação, como, por exemplo, incubadoras, centros de inovação e aceleradoras de empresas. Também nós temos aqui como objeto social prestar serviços de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, pessoal, veja que o serviço de ensino, pesquisa e extensão, aí já é relacionado, né, à parte universitária e também constitui um objeto social da nossa EBSER, certo? Inclusive, né, este apoio de ensino, pesquisa e extensão vai ser prestado nas diversas áreas do conhecimento, com vistas à inovação, ensino-aprendizagem e também a formação, né, de pessoas que irão atuar no campo da saúde pública. Inclusive, né, vai ser com uma intermediação e apoio financeiro, observando a Constituição e também, né, toda a autonomia universitária, políticas acadêmicas que são estabelecidas nas instituições de ensino. Veja que é um objeto social um pouquinho mais extenso, porém, né, relacionado
ao apoio ao ensino, também pesquisa e extensão. Veja, né, que mais uma parte aqui do objeto social totalmente restrito à leitura do artigo 4º. Temos ainda como objeto social da EBSER promover, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação profissional, contribuindo para a qualificação profissional no campo da saúde pública no país. Então, promover, né, estimular, coordenar, apoiar e executar programas de formação para profissionais que são relacionados à área da saúde também constitui um objeto social da EBSER. Anotem aí. Também constitui objeto social apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa cuja vinculação com o campo da saúde pública torne necessária a cooperação, em especial na implementação de residência médica uniprofissional ou multiprofissional no campo da saúde e nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS, certo? Mais um objeto social da EBSER. Também nós temos aqui o outro objeto social da EBSER, que é prestar serviço de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas, promovendo, estimulando, coordenando, apoiando e executando atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento da saúde pública no país. Então, mais uma etapa nós temos aqui com a descrição do objeto social da EBSER. Veja que são vários, né, elementos que compõem o objeto social. Para fechar a relação de objeto social, nós temos aqui também, dentro do artigo 4º, realizar de forma fixada pela diretoria executiva e aprovada, né, pelo Conselho de Administração, aplicações não reembolsáveis ou parcialmente reembolsáveis que são destinadas a apoiar projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação na área de saúde. Também nós temos aqui outro objeto social que é atuar em projetos e programas de cooperação técnica nacional e também internacional. Cuidado, pessoal, porque veja que esta atuação em projetos e programas de cooperação de natureza técnica podem ser tanto no âmbito nacional como também internacional. Então, se aparecer uma questão um pouquinho mais complexa, né, falando que a EBSER, ela tem como objeto social a atuação em projetos e programas de natureza técnica no âmbito nacional e internacional, está correto. Veja que é um detalhezinho escondido aqui que pode ser explorado de uma forma um pouquinho mais maliciosa em alguma questão na sua prova, certo? Também nós temos aqui como objeto social da EBSER prestar serviços delegados pelo governo federal com vistas ao cumprimento de seu objeto social. E por último, para fechar a extensa lista de objeto social, temos aqui também exercer outras atividades que são inerentes, né, às suas finalidades, ou seja, a serviços relacionados à saúde. Então, como vocês perceberam, né, artigo 4º foi um pouquinho mais maçante porque realmente exige leitura para você saber quais são, né, os elementos que compõem o objeto social da EBSER, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, ainda dentro do artigo 4º, também separei aqui para você o parágrafo 1º. Tenha cuidado, porque o parágrafo 1º do nosso artigo 4º fala que as atividades de prestação de serviços de assistência à saúde, aqueles, né, que são desenvolvidos pela EBSER, estarão inseridas integralmente e exclusivamente no âmbito do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então,
todas as atividades, né? Todas as atividades que são relacionadas à assistência à saúde e que são desenvolvidas pela EBSER sempre serão de forma integral e também exclusiva inseridas no âmbito do SUS e não da iniciativa privada, certo? Então, atividades da EBSER são desenvolvidas de forma integral e exclusiva no âmbito do SUS. Memorizem, tá? Memorizem estas duas palavras, de forma integral e exclusiva no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. Veja que são essas palavrinhas, né, que serão trocadas na prova para elaborar questões. Veja que lá na sua prova o examinador pode falar, né, que a prestação de serviços da EBSER são parcialmente desenvolvidos no âmbito do SUS. E está errado, porque não é parcialmente, é integralmente. Veja que é assim, tá? Que o examinador vai explorar o nosso conteúdo nas questões de forma integral e de forma exclusiva no âmbito do SUS. Então, falou em serviços da EBSER, lembre-se que é de forma integral e exclusiva no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. Veja que aqui não tem como, né, você errar questões. O professor quer receber nas redes sociais o seu feedback falando que foi aprovado ou aprovada, né, e garantiu a sua vaga, sua tão sonhada aprovação, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora avançar e adentrar em um outro assunto do nosso estatuto que tem possibilidade de questão em prova. Vamos conhecer detalhes sobre a Assembleia Geral. Tenha cuidado, porque a Assembleia Geral ela é uma reunião, né, no qual os membros irão deliberar, tratar assuntos. Então, falou em Assembleia Geral, lembre-se que é uma simples reunião que ocorre, né, em que alguns membros que compõem essa Assembleia irão tratar e deliberar, votar sobre determinados assuntos da EBSER. Anotem aí no seu material. Tenha cuidado, porque esta Assembleia Geral, que é esta reunião que o professor acabou de explicar, ela acontece ordinariamente uma vez por ano. Anotem esta informação. Então, falou em Assembleia Geral, lembre-se que ela ocorre de forma ordinária, ou seja, de forma contínua, né? Uma vez por ano. Então, uma vez por ano, de forma ordinária, terá esta Assembleia Geral. Cuidado com esta informação, certo? Lembrando que esta Assembleia, ela acontecerá, né, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social. Então, se aparecer uma questão pedindo, né, para você identificar a frequência com que ocorre a Assembleia Geral ordinária, lembre-se que é uma vez por ano, e ela acontecerá quando, pessoal? Acontecerá nos 4 primeiros meses seguintes ao encerramento, após, né, o encerramento de cada exercício social. Cuidado, porque daqui sai questão, certo? São as características da Assembleia Geral ordinária. Anotem, são detalhes essenciais. Lembrando que o objetivo desta Assembleia Geral é deliberar, né? Deliberar as matérias que são previstas em lei, né, relacionadas à EBSER, beleza? Tenha cuidado, porque além desta Assembleia Ordinária, também eu posso ter, né, reuniões da Assembleia em caráter extraordinário. O que significa isto, pessoal? Veja que a Assembleia ordinária, aquela que ocorre ordinariamente, é aquela que já tem prazo certo, prazo marcado, ela ocorre de forma contínua. Já a Assembleia extraordinária, ela não tem prazo contínuo, ela pode acontecer a qualquer momento. Então, nós pontuamos aqui, né, que a Assembleia
ordinária ocorre uma vez por ano, nos 4 meses seguintes ao encerramento do exercício social, e temos aqui também a possibilidade de assembleia extraordinária, que é aquela que acontece, sempre que os interesses sociais, a legislação ou disposições do nosso estatuto exigirem. Então, sempre que o estatuto, alguma disposição legal ou até mesmo interesses sociais da EBSER exigirem, a urgência para que ocorra uma assembleia fora de época, eu convoco uma extraordinária. Cuidado, porque o detalhe essencial é que o examinador vai pegar na questão da sua prova e vai falar, que a Assembleia Geral pode ocorrer exclusivamente, somente de forma ordinária. E tá errado, porque você já sabe que tem a ordinária, que é a que tem prazo certo para acontecer, e tem também a possibilidade de assembleia extraordinária. Anotem aí no seu material. Então, tem a possibilidade também de assembleia extraordinária, conforme pontuado, aqui dentro do nosso artigo 8º. Veja que daqui uma questãozinha sempre sai. E agora você não erra mais, porque está aqui acompanhando com a gente, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, além do artigo 8º, também separei aqui para você o artigo 9º do nosso estatuto. Tenha cuidado, porque o nosso artigo 9º fala, que a Assembleia Geral, que nós acabamos de pontuar, ela é composta por quem? Ela é formada pela União, também, União, que é representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que também participa aqui desta Assembleia. Então, a Assembleia Geral é composta pela União, que vai ser representada, pela PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Anotem esta informação. No parágrafo 1º do artigo 9º, tem uma outra informação que fala que os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por quem, pessoal? Pelo presidente do Conselho de Administração da EBSER, ou também, no caso de ausência, por seu substituto. Anotem. Lembrando que este substituto, ele é designado, Ele é designado para substituir eventuais ausências, imprevistos, impedimentos do presidente do Conselho de Administração. Inclusive, Conselho de Administração nós iremos estudar ainda, do que se trata, como que funciona e características essenciais. Então, quem vai dirigir, coordenar os trabalhos da Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, será o presidente do Conselho de Administração ou seu substituto, que vier a ser designado. Lembrando, pessoal, que este dirigente dos trabalhos da Assembleia Geral, ele vai escolher um servidor, vai escolher para atuar como secretário da Assembleia Geral. Então, o dirigente, que é, em regra, o presidente do Conselho de Administração, ele escolhe, a seu livre gosto, a seu critério, um servidor para atuar como secretário da Assembleia Geral, que é, quem vai fazer a ata, vai pegar a parte documental para o andamento das deliberações. Anotem, então, aqui é a informação que você precisa destacar. E não esqueça, que a Assembleia Geral é composta pela União, conforme nós pontuamos no caput do artigo 9º. E a União é representada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que participa, aqui das reuniões, certo? Já no parágrafo 2º do artigo 9º, tem uma outra informação que também fica assegurada a participação do presidente da EBSER nas reuniões da Assembleia Geral como convidado, porém sem direito a voto. Cuidado, pessoal, porque veja que lá na prova o examinador vai preparar uma questão falando, que o presidente da EBSER pode participar das reuniões da Assembleia Geral
e tem direito a voto e vai estar errado. Veja que a participação do presidente da EBSER é sim assegurada, né? É sim garantida, é assegurada, porém ele vai participar somente como convidado e não tem direito a voto. Então ele apenas, né, participa como um mero ouvinte e não pode votar, não pode, né, deliberar sobre os assuntos que são tratados na Assembleia Geral. Cuidado, porque é aqui que mora o perigo, tá? É aqui, né, que mora o risco da questão. Então, sobre a Assembleia Geral, são estas informações, estas características que o professor fez questão de trazer a você. Prosseguindo agora, vamos trabalhar um outro assunto que o professor também observa grande possibilidade de questão, que trata, né, das regras gerais de administração da empresa EBSER. Veja que o nosso artigo 13 traz uma informação falando, né, que a EBSER ela terá a Assembleia Geral e terá também alguns órgãos estatutários. Tenha cuidado, porque lá na sua prova vai aparecer uma questão pedindo para você identificar quais são os órgãos estatutários que integram a EBSER, certo? E para acertar a questão, tem que lembrar dos órgãos estatutários que nós iremos pontuar aqui no artigo 13. Temos aqui o primeiro órgão estatutário que integra a EBSER, que é o Conselho de Administração. Temos aqui também outro órgão estatutário que é a Diretoria Executiva. Temos aqui também o Conselho Fiscal. Temos aqui ainda o Conselho Consultivo. Temos aqui também um comitê de auditoria e temos aqui, por último, um comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração. Então, apareceu uma questão pedindo, né, os órgãos estatutários que integram a EBSER, basta lembrar dos que nós pontuamos aqui no artigo 13. Muito simples e muito fácil, pessoal. Por isso que o professor sempre, né, pede no início da aula para que você acompanhe sempre com material de apoio, para ir anotando, riscando, marcando as características, as informações que o professor destaca a você, certo? Então, falou em órgãos estatutários, são os que estão descritos aqui no artigo 13, Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, Comitê de Auditoria e também Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Anotem aí no seu material. Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui para a nossa aula o artigo 14, que trata do mesmo assunto. Tenha cuidado, porque a EBSER ela será administrada pelo Conselho de Administração e também pela Diretoria Executiva. Decorem esta informação. Lá na sua prova vai aparecer uma questão pedindo, né, quais órgãos estatutários são responsáveis pela administração da EBSER. E para acertar a questão, basta lembrar que a EBSER é administrada, primeiro, pelo Conselho de Administração e segundo, pela Diretoria Executiva. Cuidado, porque aqui também sai questão. Por isso, né, que o professor separou o detalhe. Então, quem administra a EBSER será Conselho de Administração e Diretoria Executiva. Lembrando, né, que esta administração ela ocorre de acordo com as atribuições e poderes conferidos pela legislação aplicável e aqui pelo nosso estatuto. Então, tudo, né, o que a legislação e o nosso estatuto permite ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva vai ser de competência no exercício da administração da EBSER, beleza? Então, artigo 14, chance real, grande possibilidade de questão em prova.
Vamos conhecer agora algumas características específicas a respeito do Conselho de Administração, que é um dos responsáveis por administrar a EBSER, certo? Temos aqui, no artigo 36 do nosso estatuto, uma informação em que fala que o Conselho de Administração é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSER. Decorem esta informação. Tenha cuidado, porque lá na sua prova vai aparecer uma questão pedindo para você identificar, as características do Conselho de Administração. E para acertar, basta lembrar que as características do Conselho de Administração é que é um órgão de deliberação estratégica e colegiada. Então, é um órgão de deliberação estratégica e deliberação colegiada, certo? Estas são as características do nosso Conselho de Administração. Lembrando, que o Conselho de Administração deve exercer suas atribuições, suas atividades, considerando os interesses de longo prazo da empresa e também deve considerar os impactos que são decorrentes de suas atividades na sociedade, no meio ambiente, além de considerar também os deveres fiduciários de seus membros em alinhamento com o disposto na legislação, certo? Então, aqui no artigo 36, o ponto-chave, o ponto essencial é saber que as características do Conselho de Administração é que é um órgão de deliberação estratégica e colegiada da nossa EBSER. Anotem aí no seu material. Veja, tudo muito simples, tudo muito fácil. Eu costumo dizer que a parte da legislação é a disciplina para você gabaritar. Não tem que errar questões aqui na parte da nossa legislação, certo? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei aqui para você o artigo 38, que também trata do Conselho de Administração. Tenha cuidado porque, veja que o nosso artigo 38 fala que o Conselho de Administração terá prazo de gestão unificado de 2 anos. Anotem, então, o prazo originário, de gestão unificada do Conselho de Administração é de 2 anos. Porém, serão permitidas até, no máximo, 3 reconduções consecutivas. Então, prazo originário da gestão é 2 anos, porém eu posso ter até no máximo 3 reconduções consecutivas, ou seja, posso ficar 2 anos, mais 2 e mais 2, ou seja, um limite de 6 anos sucessivos, porque se cada gestão é 2 anos e eu posso ter no máximo 3 sucessivas, significa que pode permanecer no máximo por 6 anos, beleza? Porém, tenha cuidado, porque o prazo raiz, o prazo originário de gestão unificado é 2 anos, permitido no máximo até 3 reconduções de forma consecutiva, ou seja, uma seguida da outra, certo? Temos aqui também, pessoal, no nosso parágrafo 1º do artigo 38, um outro detalhezinho, que fala que no prazo que nós acabamos de pontuar aqui no caput do artigo 38, são considerados os períodos anteriores de gestão na EBSER ocorridos há menos de 2 anos, certo? No parágrafo 1º, pessoal, fiquem tranquilos, tá? Porque é muito pequena a chance de questões. Agora, aqui no caput do artigo 38, que eu estou destacando agora, aqui sim, tá? Nessa parte que trata do prazo, aqui atenção total, porque sempre é uma questãozinha. Inclusive, a sua banca adora cobrar prazos, é uma característica da sua banca. Por isso, parte de prazos, duração de tempo, são detalhes que o professor vai priorizando aqui nos pontos essenciais para suas questões, certo?
Prosseguindo com o nosso conteúdo, ainda no assunto que trata do Conselho de Administração, também separei aqui, devido à essencialidade, o nosso artigo 42. No artigo 42, temos uma outra informação que fala que o Conselho de Administração ele se reunirá com a presença da maioria dos seus membros. Anotem, então, para que ocorra uma reunião do Conselho de Administração, eu preciso da maioria de seus membros. Lembrando que as reuniões do Conselho também podem ser de forma ordinária, né, que acontecem de forma contínua, uma vez ao ano, e também eu posso ter reuniões extraordinárias, que são aquelas que ocorrem de forma excepcional, sempre que for necessário. Cuidado, pessoal, para não confundir reunião da Assembleia Geral com as reuniões aqui do Conselho de Administração. Veja que são coisas distintas. Veja que aqui no Conselho de Administração também tenho reunião ordinária, né? Uma vez por ano, e tenho também reuniões extraordinárias que podem acontecer sempre que for necessário. Porém, Conselho de Administração não é a mesma coisa lá da Assembleia Geral. Cuidado, tá? Para não confundir. O examinador pega as informações, tenta mesclar na sua prova e daí já viu, né? Erra uma questão, beleza? Prosseguindo, ainda no artigo 42, nós temos aqui também o parágrafo 1º. No parágrafo 1º, fala que o Conselho de Administração ele vai ser convocado por seu presidente, ou também pode ser convocado pela maioria de seus membros colegiados. Tenha cuidado porque pode aparecer uma questão pedindo para você identificar, né, as regras para a convocação do Conselho de Administração. E para acertar a questão, basta lembrar que pode ser convocado a pedido de seu presidente, né, próprio presidente do Conselho pode convocar, ou por meio de solicitação da maioria de seus membros. Anotem esta informação. Já no parágrafo 2º tem um outro detalhe que fala que as reuniões do Conselho de Administração poderão ser tanto de forma presencial ou também de forma virtual ou ainda de forma mista, ou seja, tanto presencial como também virtual ao mesmo tempo. Então, reuniões do Conselho de Administração devem ser exclusivamente de forma presencial? Não, podem ser tanto de forma presencial ou virtual ou ainda de forma mista, quando ocorre, né, participação das duas maneiras, tanto presencial quanto virtual para os membros que não puderam estar presentes. Anotem, são características que derrubam o candidato na questão de prova. Já no parágrafo 3º do nosso artigo 42, fala que em casos excepcionais e a critério do Conselho de Administração, pode ter a convocação de reuniões exclusivamente presenciais. Ou seja, pessoal, posso exigir a presença de todos os membros? Posso. Então, se houver uma situação excepcional, uma situação extraordinária em que eu preciso obrigatoriamente da presença dos membros na reunião do Conselho de Administração, eu posso sim, né, por meio de seu presidente, convocar reuniões exclusivamente presenciais, beleza? Então, temos aqui a possibilidade de convocar, sim, reuniões do Conselho de Administração exclusivamente presenciais. Agora, se não tem exigência de ser exclusivo presencialmente, aí pode ser tanto virtual, presencial ou de forma mista. Cuidado, o artigo 42, juntamente aqui, né, com seus parágrafos, tem possibilidade sim de questão em prova. Veja que cada vez que a gente vai avançando, né, vamos conseguindo um pouquinho mais de conhecimento, de informações para acertar as questões da prova.
Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos conhecer agora alguns detalhes a respeito da diretoria executiva, que também é responsável pela administração da EBSER, certo? Temos aqui, no artigo 46 do nosso estatuto, uma informação que menciona que a diretoria executiva é um órgão gestor central de administração e representação. Tenha cuidado porque se aparecer uma questão pedindo, as características ou a natureza da diretoria executiva, basta lembrar que se trata de um órgão gestor central de administração e de representação. Então, se perguntar quem é, órgão central gestor de administração e de representação da EBSER, basta lembrar que estamos falando da diretoria executiva. Anotem aí no seu material características e natureza da diretoria executiva. Lembrando que a atuação da diretoria executiva na administração da EBSER vai assegurar o funcionamento regular da instituição em conformidade, de acordo com a orientação geral que foi traçada pelo Conselho de Administração. Então, diretoria executiva tem este objetivo, assegurar o funcionamento regular da instituição em conformidade e em atendimento à orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Anotem aí no seu material, basicamente, São essas características que você precisa saber a respeito da diretoria executiva. Vamos conhecer agora detalhes a respeito do Conselho Fiscal da EBSER. O professor separou uma informação que pode aparecer em alguma questão de prova a respeito do Conselho Fiscal. Temos aqui no artigo 58 um detalhe que fala que o Conselho Fiscal da EBSER é o órgão permanente de fiscalização. Decorem esta informação. Veja que se aparecer uma questão pedindo, para você identificar o órgão permanente de fiscalização da EBSER, basta lembrar que estamos falando do Conselho Fiscal. Então, falou em Conselho Fiscal, você tem que vincular imediatamente que é o órgão permanente de fiscalização interna da EBSER. Inclusive, este Conselho Fiscal, ele atua de que forma, pessoal? Ele atua de forma colegiada e também individual. Então, pode atuar de forma coletiva, com a presença, com a atuação de vários membros, ou ainda pode atuar de forma única, individual. Cuidado, porque se falar que o Conselho Fiscal atua exclusivamente de forma individual, está errado, porque além da forma individual, atua também de forma colegiada. Anotem aí no seu material. Veja que são estas características, que o examinador vai usar para te derrubar nas questões de prova. Vamos agora conhecer detalhes a respeito de um outro elemento que é o Conselho Consultivo da EBSER. Temos aqui no artigo 66 do nosso estatuto as características a respeito do Conselho Consultivo. Tenha cuidado porque o Conselho Consultivo é um órgão permanente da EBSER que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Tenha cuidado porque sobre o Conselho Consultivo, lá na sua prova, vai aparecer uma questão pedindo para você identificar as finalidades do Conselho Consultivo. E para acertar a questão, basta lembrar que as finalidades do Conselho Executivo são realizar o controle social, também o apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Então, quem faz, controle social, apoio e também
consulta para a diretoria executiva e ao conselho de administração é o conselho consultivo. Como o próprio nome já diz, né? Faz consulta também, além de fazer controle social e apoio, tanto à diretoria executiva como ao conselho de administração. Veja que aqui não tem como você errar, né? As finalidades do nosso conselho consultivo. São detalhes simples, mas que você tem que ter a atenção para não ser induzido a erro, né? E acabar perdendo uma questão tão fácil na sua prova, certo? Prosseguindo com a nossa aula, também separei para você características e informações a respeito do Comitê de Auditoria. Temos aqui no artigo 70 do nosso Estatuto as informações a respeito do Comitê de Auditoria. Tenha cuidado, porque o Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento, guardem esta palavra, órgão de assessoramento ao Conselho de Administração, auxiliando este, entre outros, na atuação, no monitoramento da qualidade das demonstrações financeiras, também dos controles internos, também da conformidade e também, né, do gerenciamento de riscos, além de atuar também nas auditorias internas e independente. Anotem esta informação. Então, o órgão de assessoramento é o nosso Comitê de Auditoria, certo? O Comitê de Auditoria é quem faz, né, toda a parte de assessoramento ao Conselho de Administração da EBSERB e vai agir, né, para auxiliar no monitoramento da qualidade, das demonstrações financeiras da empresa, dos controles internos, né, também da verificação de conformidade do gerenciamento de risco, além também, né, de atuar em auditorias de natureza interna e independente. Cuidado, veja que este caput do artigo 70, tá, com as características do Comitê de Auditoria são essenciais. Veja que basicamente, né, a respeito das unidades da EBSERB, nós trabalhamos finalidade, trabalhamos objetivo, trabalhamos características e naturezas, porque eu garanto que são essas informações que o examinador vai explorar e vai questionar lá nas questões da sua prova, certo? No parágrafo único do artigo 70, nós temos uma outra informação em que fala que o Comitê de Auditoria ele terá autonomia operacional, anotem esta informação, né? Terá autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto dentro dos valores, dos limites que forem aprovados pelo Conselho de Administração. Veja, pessoal, que toda esta dotação e esta autonomia é para que o comitê, né, ele possa conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de profissionais especialistas externos e independentes. Então, o Comitê de Auditoria, né, tem uma certa autonomia, tem uma certa independência para ter imparcialidade, né, quando precisar realizar auditorias, investigações, algo nesse sentido, dentro da EBSERB, beleza? Então, se aparecer uma questão falando, né, que o Comitê de Auditoria, ele tem autonomia operacional, está correto. Se falar também que o Comitê de Auditoria possui dotação orçamentária, correto também, certo? Veja que esta autonomia e esta dotação orçamentária dentro, né, dos limites aprovados pelo Conselho de Administração é para ter uma independência, né, do Comitê de Auditoria, uma imparcialidade para que ele não sofra pressões e possa contaminar resultados de investigações ou auditorias realizadas
pelo comitê, certo? Muito simples e muito fácil, né? Conteúdo tranquilo, gostoso de ser estudado, aqui para garantir aqueles pontinhos a mais nas questões da sua prova, certo? Então, sobre comitê de auditoria, é somente isto que você precisa anotar. Prosseguindo com o nosso conteúdo, temos aqui agora detalhes a respeito das unidades internas de governança da EBSER. No artigo 90, nós temos uma outra informação que fala, que a EBSER, ela terá auditoria interna, terá também área de conformidade, terá também controle interno e gerenciamento de riscos, além também de ter uma ouvidoria. Tenha cuidado porque, pessoal, veja que lá na sua prova pode aparecer uma questão pedindo, para você identificar quais são as unidades internas de governança da EBSER. E para acertar a questão, basta lembrar que as unidades internas de governança da EBSER são auditoria interna, também área de conformidade, também controle interno e também gerenciamento de riscos e ouvidoria geral. Então, artigo 90 está descrevendo, está apresentando a vocês, quais são as unidades internas de governança. Anotem, aqui tem grande possibilidade de questão. Pode aparecer a questãozinha, que vai testar se você sabe ou não quais são as unidades internas de governança da EBSER. E para acertar a questão, como vocês já viram, basta lembrar aqui do nosso artigo 90. Muito simples e muito fácil, galera. É para passar nesse concurso maravilhoso, certo? E é o que o professor quer receber de feedback de vocês muito em breve, beleza? Prosseguindo com o nosso conteúdo, também separei um detalhezinho a respeito do regime dos servidores que trabalham na EBSER, porque com certeza vai aparecer uma questãozinha. Temos aqui no artigo 101 do nosso estatuto um detalhe que fala que os empregados da EBSER estarão sujeitos ao regime jurídico da consolidação das leis do trabalho, ou seja, a chamada CLT, e também estarão sujeitos, à legislação complementar e aos regulamentos internos da EBSER. Tenha cuidado, porque lá na sua prova pode aparecer uma questão falando, que os empregados da EBSER, eles são estatutários. E tá errado, pessoal. Empregados da EBSER não são estatutários, e sim seletistas. Eles são regidos pela CLT, por isso são chamados de seletistas. Então, se aparecer uma questão, contando uma historinha sobre o regime de empregados ou falando de servidores da EBSER, basta lembrar, que eles são regidos pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho. Se falar que são seletistas, está correto também. Aqueles que são regidos pela CLT são chamados de seletistas. São termos que podem aparecer na sua prova. Agora, se falar que empregados da EBSER são de natureza exclusivamente estatutária, aí vai estar errado, certo? Cuidado, veja que sobre regime de servidores é este detalhezinho que pode aparecer de forma surpresa, em alguma questãozinha da sua prova, certo? São empregados que são regidos pela CLT ou podem ser chamados de seletistas e não estatutários. Anotem aí, porque aí não erra a questão, certo? Já para fechar aqui a nossa aula, também separei a vocês um artigo lá das disposições finais do Estatuto, que tem um detalhezinho que o professor, durante a análise, percebeu que tem possibilidade de questão, que é o nosso artigo 104. Tenha cuidado, porque o nosso artigo 104
ele fala de forma objetiva que é incompatível com a participação nos órgãos de administração da EBSER a candidatura a mandato público eletivo, devendo, neste caso, o interessado requerer seu afastamento sob pena de perda do cargo, a partir do momento em que tornar pública sua pretensão à candidatura. O que significa isto, pessoal? Quero que vocês decorem que para atuar nos órgãos de administração da EBSER não pode ser candidato a mandato público eletivo. Ou seja, você se quer ser, vereador, prefeito, deputado ou deputada, senador ou senadora, governador ou governadora, ou presidente da República, concorrer, mandato eletivo, você não pode estar ativo em órgãos de administração da EBSER, porque a candidatura ao cargo eletivo é incompatível com a participação nos órgãos de administração. Decorem, porque aqui sai questão. Então, falou, em estar nos órgãos de administração da EBSER e, ao mesmo tempo, estar concorrendo a mandato público eletivo, lembre-se que é um ato totalmente incompatível. Veja, que se você está trabalhando em um órgão de administração da EBSER e tem a intenção em ser candidato a cargo público eletivo, tem que se afastar. Faz o requerimento de afastamento primeiro, e daí sim, depois que sair o afastamento, poderá concorrer a mandato eletivo. Agora, se continuar trabalhando e ainda assim quiser concorrer mandato eletivo, pode ser punido com a perda do cargo, ou seja, pode ser, mandado embora, pode ser demitido a partir do momento em que tornar-se pública sua pretensão à candidatura. Cuidado, artigo 104, chance real de questão. Para fechar, temos aqui também no parágrafo único do artigo 104, uma informação que fala que durante o período de afastamento, para poder concorrer a mandato público eletivo, o funcionário não vai receber, Não vai receber qualquer remuneração, qualquer dinheiro referente à atuação, no órgão de administração, beleza? Anotem no seu material. E lembrando, que se estiver trabalhando no órgão de administração, a partir do momento em que registrou a candidatura, caso não tenha se afastado antes, vai perder o cargo. Anotem. Então, se você, quer concorrer mandato eletivo e está lá atuando em órgão de administração da EBSER, a partir do momento em que você se afasta, não recebe qualquer remuneração da empresa, certo? Agora, se você não se afasta, continua no órgão de administração e mesmo assim publica, registra sua candidatura, perde o cargo como punição, certo? Anotem no seu material. E por aqui fechamos a aula referente ao nosso Estatuto Social. Como vocês perceberam, tudo resumido, bem objetivo, sem estresse no conteúdo, porque aí você estuda somente o necessário, sem enrolação e vai direto ao ponto. Lembrando que no material em PDF, o professor deixou, diversas informações a mais. Também deixou lá uma questãozinha para você compreender como que o conteúdo é cobrado, além também, de ter deixado o estatuto completo. Porém, o que tem maior possibilidade de questão em prova são os detalhes que foram trabalhados aqui no decorrer da nossa aula, certo? Lembrando, pessoal, que vocês não podem esquecer de acompanhar nossas redes sociais. Veja que o Focus Concursos sempre disponibiliza, todas as redes sociais para que você compartilhe, deixe o seu curtir, fique interagindo, e tenha as melhores notícias, dicas, orientações e informações que poderão contribuir com a sua aprovação, certo? Então, termino minha aula por aqui, estou à sua disposição e desejo a você uma excelente preparação. Então, um abraço e bons estudos!